O pessoal de casa consegue me ouvir bem? Consigo. E daqui? Consegue ver daqui? Deixa eu ver sim. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Antes, alguns recados. No laboratório a gente tem migrado um pouco, mas eu imagino que esse vai ser o mesmo nosso. Vamos ver. Eu imagino que esse vai ser o nosso laboratório oficial. E essa semana, porque assim, o integrado, ele não voltou 100%, né, o ensino médio. Uma semana é terceirão e primeiro, outra semana é terceirão e segundo. Então essa é a primeira semana do terceirão e segundo, aí eles vão ver como é que vão ficar a distribuição dos laboratórios. Aí acho que a partir da semana que vem a gente tem uma coisa mais oficial. Mas como eu havia comentado já na semana passada, já está liberado para 30, né? Já está valendo, mas o comunicado oficial também vai ser deixado para a semana que vem. Então, essa semana a gente ainda vai deixar mais flexível, a partir da semana que vem a gente vai começar a cobrar um pouco mais. Lembrando que caso alguém não possa realmente, por motivo de saúde, alguma coisa assim, dá uma conversada com a gente, tá? Porque a ideia é parar de transmitir se todo mundo puder vir no presencial. Beleza? Então vamos para a nossa aula. Hoje a gente começa oficialmente a tal da orientação a objeto, mas tudo dentro do planejamento que a gente ficaria as 2 primeiras semanas brincando um pouco com a sintaxe do Java para ganhar alguma intimidade antes de entrar nos conceitos realmente da orientação a objeto. E foi o que a gente fez com os fundamentos, fazendo lista de exercícios. Fizemos 2... Deixa eu só ver se está gravando. Está gravando. Fizemos ali 2 listas, acho que tem uma para entregar hoje. Se alguém ainda tem alguma dúvida, pode procurar depois da aula ou marcar um outro período. Eu sempre depois da aula estou atendendo, mas aí vocês têm aula também, né? Mas se precisar, a gente pode marcar uma... Geralmente, a terça-feira à tarde eu atendo. É só agendar comigo antes e a gente combina. E lembrando, que aí o pessoal me fez lembrar isso na semana passada, e eu todo dia para comentar esqueço. Nós temos os monitores da turma, né? Que eu acho que, inclusive, foi mantido o grupo. Tem um grupo, né? Os 2, o Salmo e a Rebeca, eles estão em final de curso, então eu acho que eles não voltaram e provavelmente não vão voltar. Estão só com TC, alguma coisa assim. Então o atendimento vai ser remoto, mas vou dar uma conversada com eles para que eles possam dar atenção maior. Tá? Então os monitores estão aí única e exclusivamente para isso, para tirar dúvida de vocês, para mais nada. Eles têm uma carga horária, eles têm um projeto, eles têm uma bolsa para isso. Então eles têm o compromisso de atendê-los. Se não estiver funcionando de acordo, a gente dá uma conversada melhor. Claro que isso não exclui a minha obrigação também de atendê-los, mas eles estão ali para isso, né? É importante para eles, é importante para vocês. Então não fiquem com dúvida. O recado é esse, né? Não falta quem possa ajudar vocês, sejam eles, sejam eles. Então quem tiver dúvida ainda do Java, mas também, como eu já falei, não se preocupe, porque o Java vai seguir com a gente, né? E, digamos que o que a gente precisa de sintaxe, o grosso a gente já viu. Agora é muito mais uma sintaxe associada à teoria. Como primeira aula, né, tá, introdução à orientação a objetos, hoje a gente vai mais conversar e falar conceitos, é bem teórico, não sei nem se hoje vai ter alguma prática. Aí mais para frente a gente começa a vir um pouco de prática, mas hoje vai ser bastante teórico, bastante papo. Então, vou tentar não tornar cansativo nem enfadonho. Para isso, se vocês participarem, ajuda, né? Perguntarem,
e tirarem dúvida, e discutirem, etc. Mas então, vamos lá. Desenvolvimento de software, abstração do problema. Princípio básico do desenvolvimento de software. Retirar do domínio do problema detalhes relevantes e apresentá-los na linguagem da solução. Então, quando a gente fala abstrair alguma coisa, e aí na orientação objeto a gente vai falar bastante de abstração, é porque isso foi tomado como um princípio básico no desenvolvimento de software, que vem com a evolução não só das linguagens, mas que eu comentei acho que no primeiro dia, até do hardware também. Que isso permitiu que a gente deixasse alguns detalhes de lado que não são tão importantes para a regra do negócio, para o que o software se propõe. Né? Alguns detalhes que a gente tinha que ficar mais amarrado por conta de limitações de tecnologia. E hoje, já desde um tempo, a gente tem essa possibilidade de se prender ou pensar realmente no que interessa no desenvolvimento do software. Isso é abstrair. Quando a gente fala em abstração, é a gente focar no que realmente interessa. Retirar do domínio do problema detalhes relevantes representados na linguagem de solução. Paradigma. Né? O que a gente está aprendendo, ou que vai começar a aprender nessa disciplina, é um novo paradigma de programação. Né? Paradigma parece uma palavra até que está meio na moda, mas para nós, né, em termos da área como um todo da computação, mas principalmente na programação, o que viria a ser um paradigma, forma de como atacar o problema. Também está relacionado muito com a evolução das linguagens e também da tecnologia do hardware. Por quê? Aí eu volto ao exemplo que eu acho que eu falei na primeira aula, ou uma das primeiras, né? Quando a computação surgiu, né, e junto o desenvolvimento de programas, anos 40, 50, 60, o hardware era o principal fator limitador, pelo que ele disponibilizava e pelo custo, né? Então, cada byte ali custava um HD, com seus míseros megabytes, onde isso ocupava uma sala dessa, muito mais do que isso. Então, o foco era realmente em otimizar código para poder aproveitar o máximo do hardware possível. Isso levava você a programar de uma determinada forma, né? Pensando em cada passo da programação, você deveria economizar código. Hoje a gente não tem mais esse problema. Hoje a gente pode se dar o luxo de não ficar pensando se aquilo vai consumir muita memória, muito processamento. Claro que a gente vai pensar de ser mais eficiente e mais robusto possível, mas não chega a ser o principal fator, né? A gente está preocupado se o sistema vai atender ao que o cliente ou que o problema demanda, né? Se o sistema ele é seguro, se o sistema ele é escalável. Hoje, os critérios para desenvolver sistemas são diferentes do passado. E essa forma de você pensar o sistema, de como ele vai ser construído, é o que a gente chama de paradigma, né? A gente vai ver um comparativo aí histórico dos primeiros paradigmas, o sequencial, o procedural, e tinha uma forma de pensar até a gente chegar no nosso paradigma orientado a objetos e ver o que muda em relação a isso. Ali, eu não sei como esse ícone só move, né? Ele não sai daqui. E ele fica bem no título do negócio. Ele não... Sumir, ele não some. Pelo menos eu não sei. Então, como o primeiro paradigma, né, o primeiro grande paradigma das linguagens que começaram a se tornar comercial, a gente tem o paradigma sequencial. E aí o nome já dá ideia, né? Uma sequência de instruções. No que ele era focado? Soluções rápidas para os problemas de pequeno porte, né? Então, coisas muito pontuais. Fazia uso de desvios incondicionais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez o professor Manassés tenha comentado em algoritmos, desses comandos go to e jump. Né, que você estava lá fazendo, ao invés de ter um if, que você decidia ir para aqui, qualquer coisa você mandava. Se acontecer isso, agora vá para a linha 22, aí ele voltava. Aí você estava aqui, agora pule para a linha 60, ele pulava.
Isso aí, por mais simples que pareça, e funcionava na época, isso trazia uma complexidade muito grande e uma dificuldade, principalmente, para encontrar, gerar bugs e para encontrar esses bugs. Mas linguagens como o Assembly, talvez vocês programem alguma coisa em arquitetura, usam efetivamente esses comandos. Aí, por isso que problemas de pequeno porte. Quando você pensa em um programa, né, uma pessoa só trabalhando nele, um programa pequeno, uma solução mais compacta, tudo bem. Mas se você pensar em grandes sistemas, como são feitos hoje em dia, é impensável. É um troço que não tem como manter um programa com esse tipo de estrutura num sistema de grande porte. Já está aqui, né? Não é ideal para problemas de grande porte, principalmente pela dificuldade de organizar o código, né? Você perde o controle do negócio. Quando você tem ali tudo na mão, normalmente quando é pequeno, você consegue acompanhar. Passou disso, já complica um pouco. A dificuldade desses desvios incondicionais, né? Por que incondicional? A gente conhece as estruturas, os ifs, switch da vida, que são baseadas em condições, né? Se acontecer isso, você vai para um lugar, se não, vai para aqui. E esse aqui não, de repente você largava um go to lá, um jump, go to ele voltava, um jump ele voltava e para o próximo. Então, se tornava muito difícil até de entender, de ler o código, entender, já se tornava complicado. E aí, esses são os exemplos das principais linguagens que perduraram, né, até os anos 80, se via bastante coisa, né? Sistema de banco, sistema de controle de estoque de empresa, você achava feito em Assembly e no Basic, né? Você viu os caras imprimindo código, assim, e aí fazendo aqueles cartões perfurados, todas aquelas histórias lá que vocês conhecem. Então, esse seria o primeiro grande paradigma. Na sequência, veio o paradigma procedural ou estruturado, que se mantém ainda, né? Se mantém, não por ele, eu diria, mas principalmente pela linguagem, a grande linguagem que representou aqui foi o C, né? Eu acho que eu mostrei também no primeiro slide, em termos de uso de linguagens hoje, o C ainda é a linguagem mais utilizada do mundo. É incrível isso, mas ainda é. E o Python tem crescido bastante. E eu não sabia, estava lendo um negócio, o Python é feito em C. O Java sabia que era feito em C. E o Python também é feito em C. Enfim, nunca tinha me atentado para isso, né? Então o C domina de um jeito e parece que ele vai estar aí para sempre. Mas enfim, que o C... Então, eu acho que principalmente por conta do C, não sei se tem outra linguagem estruturada. O C++ ele é estruturado, mas também é orientado a objeto. E essas outras linguagens, né, que são multiparadigmas, você consegue escrever estruturado, né? PHP, Python. Mas linguagem puramente estruturada que esteja no mercado, eu acho que só o C. Pascal foi muito forte também com o próprio Pascal, mas principalmente depois com o Delphi, né, que era uma ideia, uma ferramenta construída em cima da linguagem Pascal, depois foi para Object Pascal, que era orientado a objeto. Mas também tem uma linguagem que no mercado mesmo, para desenvolvimento de software que a gente chamava de software de prateleira, é o Pascal, software de pequeno e médio porte. O Pascal dominou bastante, porque é uma linguagem muito simples, e o Delphi era uma ferramenta também muito produtiva, mas também para pequenos sistemas. Mas o C é o C, né? Então, o que a gente pode acrescentar do paradigma, no paradigma estruturado ou procedural, em relação ao sequencial? Basicamente, o que está no primeiro tópico aí, que são as estruturas de decisão e repetição, né? Aí agora a gente consegue adicionar estruturas condicionais, né, tanto para decisão quanto para repetição, e sair dessa loucura aqui, que eu acho que falando assim não parece ser tão complicado, mas acreditem que para o código porque se de repente está aqui embaixo, ele volta lá para cima, e aí ele desce, e aí dá um pulo, dá um salto, e você perde o controle. Já com o que a gente é acostumado hoje,
Nós, como turno, somos programadores do paradigma procedural. Tudo vocês fizerem ser um pouco que a gente fez em Java, está nesse paradigma estruturado ou sequencial. Desde os condicionais são preferidos o quê? Incondicionais, né? Porque aí fica claro porque ele está tomando tal decisão. A solução de cada pequena parte do problema é feita por procedimentos e a solução do problema consiste em invocação desses procedimentos. Então, estruturada tem a ver com a sua organização e essas estruturas de decisão e repetição. E o fato de ser procedural é que a gente começou a dividir o programa em blocos, né? Percebeu-se que ter um único grande programa sequencial era inviável, né? Pela dificuldade, pela possibilidade de geração de erros, mas muito pelo reaproveitamento do código, né? Que era inviável, e aí pelo trabalho em equipe. Se a gente parar para pensar, muito vem da demanda realmente, né? A computação foi crescendo, foi se tornando barata, mais empresas queriam sistemas. Como é que você vai programar em equipe de sistemas no sequencial? Inviável. Então, procedural, uma das formas de se pensar em dividir as tarefas, também foi dividir o desenvolvimento do software em partes, que são o quê? Os procedimentos e funções. Eu imagino que vocês tenham visto em algoritmo a diferença de procedimento e função. Alguém lembra? Alguém pode falar alguma coisa? É a mesma coisa, não é? Não? Eu vi um não aí. Qual que é a diferença entre procedimento e função? Isso é muito conceito de... Isso aí. Isso é muito conceito de algoritmo, tá? Na prática, isso some um pouco. No Pascal, o Pascal ele é legal. Eu aprendi, a minha disciplina de algoritmo foi com o Pascal. Eu acho legal que ela é muito didática em relação a isso. É tudo muito claro, né? Então, o Pascal, ele não... um bloco dele, também não sei se eu comentei isso, não é com abre e fecha chave. O bloco é com begin e end. Você sabe que está começando e terminando. E ele tem palavras-chave para programa, o que é um programa, program. Ele tem palavra-chave para você dizer que está fazendo um procedimento. E uma função. Né? Então, no Pascal fica muito claro que você está fazendo um procedimento de função, mas para entender o conceito, né? Depois, isso se perde um pouco. Você pega algumas, sei lá, o PHP, né, que o pessoal mais usa hoje em dia, você chama de função, tudo é função. No Java não fala nenhum nem outro. Então fica mais um conceito teórico mesmo. Mas o fato, então para diferenciar, a função é aquilo que te dá um retorno. Você chama a função passando num parâmetro e ele te dá um retorno. E o procedimento não tem esse retorno. E aí tem as questões de passagem de parâmetro por referência, por valor, que a gente vai chegar no Java, que o Java funciona um pouco diferente. Né? No C, você me lembra, por valor, né? Ele cria uma cópia, que é o padrão, você quer passar por referência, vai com o comercial, é isso? Né? Você manda a referência variável, ela altera e essa alteração é refletida. Mas a gente vai chegar nesse ponto em breve. Mas a principal questão de procedimentos e funções, não, isso aí é detalhe, né? Mas é a questão de você dividir o teu programa em partes, em blocos. Né? Com que motivo? Tem uma frase que ficou muito famosa, que é o tal do dividir para conquistar, né? Que é muito usada na programação ainda hoje. A frase já diz bastante, né? Mas o que seria? Eu vejo dois pontos principais nesse dividir para conquistar. Primeiro, a possibilidade do trabalho em equipe, né? Você pegar um sistema, quebrar ele em módulos, em blocos, em procedimentos e funções, e distribuir isso em equipe, mas principalmente
você poder reaproveitar código, né? Você cria uma função que faz uma determinada tarefa, um procedimento, vamos chamar só de função, e aquela função, aquele bloco, ele pode ser chamado repetitivamente. Isso, repetidas vezes, fica mais fácil. Um mesmo código sem você precisar reprogramar, né? E isso acontecia, infelizmente, pode parecer absurdo, na programação sequencial, né? Muito código era repetitivo. E com a criação da programação estruturada, dos grandes ganhos foi poder você criar esses blocos, separar em arquivos e poder reaproveitar código. Aí a gente vai ver que a orientação a objeto, ou das grandes propagandas, se não a maior delas, é o reaproveitamento de código. Mas já tem na estruturada. Mas a gente vai perceber a diferença disso. Então, visa a reutilização de código basicamente de comportamento. Por quê? Porque um programa ele não é composto só de comportamento. O que é comportamento? É um algoritmo, né? Ele não é só ação, ele também tem um estado, que são os dados. E na programação estruturada, se vocês perceberem, esses dados eles não são reaproveitados, eles são perdidos quando você reaproveita um programa. E na orientação a objetos isso vai mudar e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, o ganho entre a sequencial e a procedural estrutural é a divisão em blocos, em funções e procedimentos, e as estruturas de decisão e repetição. E aí vem a tal de orientação a objeto. A gente fala tanto e fica fazendo um suspense que parece que veio para resolver todos os problemas. Não é isso. Então, quando vocês olharam o programa Java, você, isso é orientação a objeto? Então não tem nada demais. O que foi feito uma melhor relação estruturada para que principalmente pudesse ser reaproveitado mais ainda do código, do que já era estruturado, e algumas formas de se organizar para pensar em grandes sistemas. Então, ao meu ver, não é uma opinião minha, mas assim, do que eu já li, do que eu já vi, e o que eu mais guardo em relação a essa evolução de paradigmas, porque a orientação a objeto, ela já tem os seus 40 anos mais. A orientação a objeto, acho que é de teoria 60, 70, 80. Mas ela caiu no mercado ali nos anos 90, principalmente em termos de mercado, principalmente com Java, apesar de Java não ter sido o primeiro, com Java e com C++, e ficou desde então. E ainda não se fala muito num novo paradigma que vai dominar o mercado. Também acho que comentei nas primeiras aulas ali, que tem um novo paradigma, que vocês vão ver, imagino que na disciplina de paradigmas de programação, que é o funcional. Paradigma funcional, que sempre teve o seu maior expoente na linguagem Lisp, mas sempre foi muito acadêmica, e finalmente esse paradigma funcional caiu no mercado. E eu acho que hoje o maior expoente acho quase certeza, é o Python, né? O Java de funcional não tem praticamente nada, adicionou uma ou outra coisinha ali. Já o Python, por conta dessa ciência de dados aí, e Big Data, na exploração de dados, o Python... Outra coisa que eu descobri do Python esses dias, ele é mais antigo que o Java. O Java não fez 30 anos. Eu falei, né, a data na aula passada, já não lembro. Mas é meada, eu acho que é 92, 93, porque teve aquela versãozinha que ficou dormida e tal. Mas o Java, como a gente conhece hoje, vai completar ainda 30 anos. E o Python é de 91. Mas, não sei se foi questão de marketing, que o Python não pegou com orientação a objeto. O C++ é o primeiro, o Java é derivado do C++, mas o C++ era muito ainda de baixo nível para a construção de sistemas como sistemas operacionais, jogos, essas ferramentas de Office, né? Tanto Microsoft quanto LibreOffice, esses outros. Então, o C++ estava muito ali. Aí o Java veio com a web, e o Python agora ganhou espaço com
o funcional. Então, o funcional está pegando uma fatia de mercado, principalmente nesse sentido da ciência de dados, que é uma coisa que veio para ficar e vai crescer muito. Hoje, se fala até em cursos de, não sei se só de pós, mas de graduação em ciência de dados. Então, é uma coisa aí, inclusive, para vocês ficarem atentos, né? Porque a demanda de mercado vai ser muito grande. Então, o que eu quero dizer com isso? Que por mais que surja essa fatia de mercado, eu imagino que não vai ser ela que vai dominar o desenvolvimento de sistemas de uma forma geral, mas sim a orientação a objeto. Tá, e por quê? O que a orientação a objeto tem, né, em melhor em relação à programação estruturada e que não vai permitir, por enquanto, que a funcional atue. E quando você vai estudar paradigmas, vocês vão ver outros paradigmas que, em teoria, seriam mais modernos, mas também que o mercado ainda não conseguiu absorver, ou porque ainda não tem uma grande linguagem, enfim. E a gente não vê nenhum movimento forte em relação a isso. Ideal para desenvolvimento de software complexo, porém traz complexidade desnecessária para projetos pequenos ou embarcados. Então, aquela coisa. A computação começou pequena, crescendo, se tornando barata, né? Grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, todo mundo tem acesso à computação informática. O que acontece quando você tem acesso a um recurso, né, como o hardware? Você precisa do software. Para você ter o software, você precisa de programadores, de desenvolvimento. Então, foi surgindo muito a necessidade de se organizar o desenvolvimento de software, desde aqui, que era uma coisa inviável, aqui que se tornou uma melhora muito grande, mas percebeu-se que para grandes sistemas ainda faltava algo, em termos de organização e também no reaproveitamento de código. Na questão de o que a gente chama muito na programação, que é da escalabilidade, né, de você poder crescer o sistema de forma organizada, tudo interconectado e tudo funcionando de forma bastante organizada. E isso a orientação a objeto trouxe com os conceitos que a gente vai começar a conhecer a partir de hoje. Os benefícios da orientação a objetos tornam-se mais perceptíveis na construção de sistemas de médio e grande porte. Quando a gente conhece, e conhecendo hoje, eu não lembro se a gente, ou não sei se a gente vai chegar a ver algum código, isso vai, às vezes, até dizer, tá, professor, parece que ficou mais difícil programar, parece que agora a gente escreve mais para poder chegar no mesmo resultado. Sim, por isso que a gente afirma que você só consegue perceber as vantagens da orientação a objeto quando você começa a trabalhar com sistemas de médio e grande porte. É ali que a coisa realmente faz a diferença. Por isso que esses frameworks que a gente ouve tanto falar, né, de toda a linguagem, seja do Python, o Flask, o Django, ou os do JavaScript, que tem uma tonelada, ou, e aí vamos falar do Java. Ou do Java, que eu já citei, o tal do Spring. Ali, nesses frameworks, é que a gente percebe realmente o poder da orientação a objeto. Eles trazem um monte de coisa pronta e a gente, com alguns conceitos, aí eu começo a dar os spoilers, de herança, de interface, de classes abstratas. Com esses conceitos, a gente começa a perceber, então é assim que a orientação a objeto funciona, né? Você vai criar uma nova classe, ou uma nova interface, diga, utilize ou herde, né, no conceito de herança que a gente vai conhecer, de tal classe do Spring, que trabalha com banco de dados. E aquilo ali já vai trazer toda a estrutura que aquele Spring Data, ou o Hibernate, ou algum framework dentro dele, já traz pronto para o banco de dados. Então, vocês estão começando a ver banco, né? Então, banco de dados são operações básicas de inserir, remover, atualizar. Isso na linguagem, quando você parte para fazer isso do zero, você tem que fazer todos os comandos da linguagem e os comandos do banco de dados, né? O tal do SQL, que eu acho que vocês não viram ainda. Quando você pega um framework desse, e você utiliza a orientação a objeto, e você herda o que ele tem pronto, o básico, por exemplo, você não precisa fazer, né? O inserir no banco de dados,
Por exemplo, com o Spring, você dá um save, ele já manda tudo para o banco de dados. Quem já passou por disciplinas, né, em outros cursos técnicos, principalmente, seja do Java, orientação a objeto, ou seja do PHP, lembra muito bem que tem que fazer todos aqueles comandos SQL, conecta, e monta, e state, não sei o que, e manda comando e volta. É um troço trabalhoso e repetitivo. Então, justamente nessa ideia de que, olha, esse é um código que sempre se repete, ele tem um padrão, ele dá para a gente reaproveitar esse código, tá? Então, eu vejo que o grande conceito, não conceito, mas a grande motivação de ter saído de um programa, de um paradigma, como estruturado, procedural, que já funcionava e atendia, e pensar num paradigma novo, que é a orientação a objeto, a grande motivação foi a reutilização do código, efetivamente. Né? Pensando que em produtividade, né? Se você tem um mercado inchando, bombando, precisando de um profissional que demora a ser formado, que demora a ganhar experiência, e aí você começa a pensar em grandes sistemas, né? A programação começou, como eu falei, muito na academia, sistemas complexos, mas pontuais. Né? Mas hoje, se a gente pensa em sistemas a nível mundial, né? Como, por exemplo, ontem, aquele que ficou fora, né? Os Instagram, Face, WhatsApp, mas sistemas de aeroportos, sistemas de hospitais, sistemas de grandes corporações, você precisa de uma linguagem que realmente te forneça essas ferramentas. Todo sistema é visualizado como um conjunto de células interconectadas denominado objeto. Então, orientação a objeto, na teoria, né, quando a gente for para a prática parece que fica um pouco diferente, mas na teoria o nosso sistema vão ser vários objetos se conversando, se comunicando, interconectados através da troca de mensagens. Nossa, bonito isso, interessante. Na prática, isso aí vai remeter a muita coisa do que a gente já sabe. Mas a gente já percebeu, pessoal, e eu já apontei isso ainda de forma suave, que tudo o que a gente faz na programação orientada a objeto, e isso fica muito claro no Java, qualquer função que a gente chamou até agora, ela nunca está solta. A gente nunca chama ela solta. Sempre tem um algo aqui antes. Que é o tal do objeto. Se vocês lembrarem, desde o scanner que a gente tanto utilizou, desde as classes, as funções da matemática, aquelas funções de string que a gente conheceu, na prática não usou tanto, ou mesmo funções e as propriedades de vetor, o length lá para ver o tamanho, sempre tinha algo aqui para poder chamar a função. Se vocês lembrarem, no C não era assim. Você chamava simplesmente a função que vinha de alguma biblioteca, mas não tinha essa parte anterior aqui, que é o objeto. Por isso que a gente diz que tudo na orientação objeto, como não poderia ser diferente, funciona através dessa interconexão, dessa comunicação através de objetos. Cada objeto possui uma tarefa específica e por meio da troca de mensagens entre os objetos é possível realizar uma tarefa computacional. Então, quando a gente aprende, porque assim, pessoal, a gente já programa Java, a sintaxe vai mudar muito? Não, a sintaxe é aquilo. A única coisa que a gente não construiu ainda em Java do básico são as funções. E a gente vai dar um nome diferente, a gente vai chamar agora de procedimentos. Mas, porque vocês conhecem, é função. Tá, então, qual é a grande mudança? É a organização do código. Por quê? Na programação estruturada, e aí a gente remete ao C, quando você tem um problema, você tem um programa a fazer, você faz uma sequência de funções. Eu preciso de uma função para isso. Eu quero um sistema de controle de estoque. Pegar o basicão, ou uma agenda. O que eu quero? Vamos pegar uma agenda. Eu quero a função para cadastrar meus contatos. Eu quero a função
para listar os meus contatos, eu quero uma função para editar os meus contatos, para remover os meus contatos, para classificar os contatos. Então você vai pensando em funções. A forma como a gente vai pensar um sistema orientado a objeto é através desses objetos. As funções são um passo posterior. A gente vai pensar na forma como esses objetos vão se comunicar. Tá, professor, quem são esses objetos? São as entidades principais do sistema, né? Numa agenda de contato, por exemplo, a entidade principal é o próprio contato, né? A própria pessoa ali que compõe a agenda. Muito teórico, mas a gente vai chegar no momento de associar isso à prática. E aquilo que eu já havia reforçado, que para mim é o grande ponto da orientação a objeto, que às vezes parece que a gente está falando vai acontecer uma mágica e vai vir tudo pronto, não é assim. Mas em termos de prática, de algo concreto, né, tirando um pouco desse blá blá blá, o foco da orientação a objeto é isso aqui. A gente quer, parece que a gente quer trabalhar menos, né? A gente quer produzir mais trabalhando menos. Preguiça? Não. Quando você reutiliza um código, né, além de você ganhar tempo para poder fazer coisa nova, você está utilizando um código no seu sistema que ele já foi testado mais. É diferente você criar uma coisa nova e utilizar pela primeira vez, ou você pegar um código que já foi criado por alguém, testado por várias pessoas e utilizado em vários sistemas. Então você tem algo de melhor qualidade. E aí, na orientação a objeto, a gente vai ver que essa reutilização... Aí, de novo, né? Mas você não faz reutilização de código quando a gente faz os includes lá em cima? Sim. É reutilização do que a gente vai chamar, acho que agora na orientação a objeto, de comportamento. Que basicamente são as funções. E na orientação a objeto, a gente vai aproveitar não só as funções, mas também o estado. E o que é o estado? São os dados, são as informações sobre um determinado objeto. Parece que está ficando cada vez mais nebuloso e mais suspense, né? E as linguagens aqui a gente já citou. O Smalltalk, né, que eu comentei dela como... não vou dizer a primeira grande linguagem, né? Porque é uma linguagem que também não se sabe por que ela não ganhou as graças do mercado. Tem empresa que utiliza. Mas é muito específica. É uma linguagem bem construída. Os puristas dizem que é a única linguagem 100% orientada a objeto, porque o Java, também. O Java, por exemplo, tem aqueles tipos primitivos que não são objetos. Então seria a única 100%, mas não deu certo no mercado. E essas outras três e tantas outras, né? Porque o JavaScript se programa orientado a objeto, o PHP se programa orientado a objeto, o C# da Microsoft também é uma linguagem que ganha bastante espaço. Então hoje não é exceção, né? A regra é ser orientado a objeto. Agora vamos ver algumas características, né? Porque eu não tenho falado também para não ficar muito repetitivo. A reutilização, né, é o que eu venho mais falando. Encapsulamento dos métodos, representação dos dados para a construção de classes, facilita o desenvolvimento do sistema. A gente já citou que é focado na produtividade. Extensibilidade e facilidade de estender o software devido às duas razões. Então, nessa ideia de reaproveitamento de código e de ser escalável ou extensível, o grande conceito, que é o conceito mais famoso da orientação a objeto, é herança. Não é? E o que vai ser herança na prática? Aquilo que eu falei em relação aos frameworks. Você tem um código pronto e vai criar um novo, que seria uma evolução, e a gente vai falar de herança. Isso está na teoria da orientação a objeto, não sou eu que estou fazendo dessa associação, tá? A teoria da evolução de Darwin mesmo, né? De você herdar e evoluir. Você tem algo que está construído e você tornar ele mais específico, com mais detalhes e evoluindo cada vez mais. Através da herança das características daquela entidade que já existe, né? Tanto o seu estado quanto o comportamento, ou seja, tanto dados quanto funções. Então, você herdar um código e você diz, olha, eu tenho algo
que eu posso ser ele algo mais. Então eu posso herdar dele e acrescentar minhas características. Isso acontece na orientação a objeto e é o que permite essa extensibilidade e reaproveitamento do código. As classes formam estrutura fracamente acoplada que facilita a alteração. Também não sei, e aí vocês podem me falar, o que vocês lembram ou se ouviram falar sobre acoplamento em programação. Que um bom sistema ele deve ser fracamente acoplado. Alguém sabe falar alguma coisa sobre isso, não? O que seria um sistema fortemente ou fracamente acoplado? Podem chutar, se não ouviram falar. Oi? Eu acho que é você não declarar as variáveis dentro de um módulo, função, isso deixa mais fortemente acoplado. É um ponto, é uma característica que está relacionada ao acoplamento, tá ok. Mas o que seria esse acoplamento? O que é bom ou é ruim ser fracamente acoplado e o que seria? Isso aí. Na verdade, quando ele fica muito amarrado, um módulo se torna muito dependente do outro. A ideia da orientação a objetos também é diminuir esse acoplamento. É de forma que você faça uma determinada classe que ela atenda um sistema, mas também você consiga desligar ela 100% e atender outro. Né? Quando você tem um programa, que aí ao contrário, ele é fortemente acoplado, você não consegue desmembrar. Se você desliga ele para ligar em outro, o outro deixa de funcionar. Né? Você precisa alterar para atender esse aqui, não é a ideia. A ideia é que você construa uma classe que ela vai atender 100% desse aqui e sem nenhuma alteração vai atender outro também. Então, a característica de ser fracamente acoplada, ela é muito bem vista na programação. Né? E você construir um sistema pensando nas classes, e logo a gente entender porque às vezes fala classe, às vezes fala objeto, pensando nas classes que tem uma identidade própria e resolve unicamente aquele problema, isso faz com que ela seja fracamente acoplada. Aí refletem todas essas características que a gente vem falando, de ser melhor reutilizado, melhor reaproveitado e mais extensível. Manutenibilidade, né? Essas palavras só para dificultar. A modularização natural em classe facilita a realização de interação de software. Então, todas essas características de ela ser fracamente acoplada e terem sua identidade própria, facilita ele alterar sem refletir em todo o restante do sistema. Flexibilidade, as classes delimitam-se em unidades naturais para alocação de tarefas de desenvolvimento de software. Então, essas características, elas têm muita relação com os conceitos do desenvolvimento de software da forma mais pura possível. Conceitos esses que vocês vão ver melhor em engenharia de software, né? De todo o ciclo de desenvolvimento. Aqui a gente chega nos 5 conceitos chaves de orientação a objetos que vão nos acompanhar daqui para frente. Né? E que a gente precisa entender. Inicialmente vai ser tudo muito teórico, e mesmo quando cair na prática, algumas coisas parece que não vão fazer tanto sentido. E mesmo depois de terminar a disciplina, vocês vão dizer, gostei, não gostei, entendi, não entendi, fiz, beleza. Mas parece que algumas coisas não vão fazer tanto sentido. Sabe, para que falar tanto e tanto faz isso? É algo que só a experiência na área de desenvolvimento, talvez, esses conceitos aqui vão fazer um pouco mais sentido para vocês. Ou, né, de entender que aquilo realmente pode fazer algum desenvolvimento, ou alguma diferença no desenvolvimento de software. Mas, enfim, que também não sou eu, né, não estou inventando nada disso, é baseado em literatura. E livro de orientação a objeto é algo meio raro, tá, pessoal? Tem muito livro de linguagem. Livro de Java, de Python, isso eu acho que é até demais. Mas de orientação a objeto, né, dos conceitos, tem muita coisa de padrões de projeto, de engenharia de software, né, com orientação a objeto. Mas conceitual não tem muita coisa. Tem um livro que está no nosso plano de ensino, que é um livro
é um autor brasileiro que eu gosto muito para essa parte teórica, que é do Rafael dos Santos, já confirmo o nome, mas não tem muita coisa. Enfim, que esses são os conceitos, né? Tá na literatura muito antes de existir no mercado ou de existir essas grandes linguagens, esses conceitos eles já existem. E mais uma vez, né, principalmente a herança, ela tem essa relação, sim, com a teoria de Darwin, da evolução. Nossa, mas que viagem, que papo filosófico, a gente veio programar. Tem esse papo filosófico, mas a gente vai perceber na prática, né, o que é herança, de você poder realmente aproveitar algo que já está pronto da melhor forma possível. De novo, professor, não sei, a gente já reaproveitava o código, sim, é verdade, mas não na sua totalidade. E a gente vai aprender não só a aproveitar melhor código, né, comportamento, estado, como os dados, mas também como delimitar isso, o quanto é que a gente quer fazer esse reaproveitamento. Mas, enfim, os conceitos são esses de objetos e classes. Esses dois são os essenciais, né, estão no nome dado paradigma orientado a objeto, e aí a gente vai entender qual é a relação entre um e entre o outro. Mensagens, né, que a gente já citou agora há pouco, que é a forma como esses objetos se comunicam. A herança, né, que em termos mercadológicos, de marketing, é o grande conceito da orientação a objeto. E eu vejo ele muito mais presente em frameworks. E o polimorfismo, que na verdade esses dois andam juntos, tá? Esse aqui tem um nome mais feio, mas o polimorfismo, ele quase que ele está intrínseco aí na herança. Mas vamos então começar a dar uma olhada nesses conceitos. E, pessoal, eu sei que esse começo ele, né, é muito papo realmente, então às vezes a gente dispersa. Então, se tiverem dúvida, falem, que eu acho que fica um pouco mais fácil. Objeto é um item identificável e é composto por estado e comportamento. Então, o objeto, mais um conceito da programação orientada a objeto, já não falei ainda agora, mas vai surgir em algum momento, é que a gente possa desenvolver um sistema muito próximo do que é o mundo real. Né? De novo, a programação estruturada, ou sequencial, o nosso foco sempre foi muito em algoritmo, em função. Né? Eu quero algoritmo para calcular tal coisa, eu quero algoritmo para resolver tal problema. Esse é o foco. Na orientação a objeto, não é. Ah, professor, não tem algoritmo? Claro que tem algoritmo. Mas o algoritmo é uma parte do sistema. Então, o algoritmo ele perde um pouco o foco. Né? E o foco ganha realmente a gente pensar no sistema de uma forma grande. E aí, essa forma de pensar ele grande, ele organizado, escalável, tudo aquilo que a gente já falou, é identificar os elementos que vão compor o sistema. Né? Dando alguns spoilers e exemplos mais comuns. Num sistema, vamos pensar estruturado num sistema acadêmico. Tá, quero pensar estruturado no sistema acadêmico. Eu tenho que cadastrar professor, tenho que cadastrar aluno, tenho que fazer matrícula de aluno, tenho que preencher, salvar diário, tenho que ter um lugar para preencher nota, para finalizar semestre, para fazer rematrícula. Então, eu estou pensando em funções. Isso é um sistema acadêmico. E é o que a gente opera no dia a dia. E como é que eu penso orientado ao objeto? Ele não vai fazer tudo isso. Ele vai precisar fazer tudo isso porque, no final das contas, são as operações que a gente utiliza. Mas eu vou começar a pensar nas entidades. Né? O que compõe o sistema acadêmico? Aluno, professor, disciplina, turma, curso, salas, laboratórios. São essas as grandes entidades que compõem o sistema. Aí sim a gente vai começar a pensar, então esses são os elementos identificáveis. Né? São as grandes entidades do meu sistema acadêmico. É aluno, professor, disciplina, turma, curso. Essas, por isso que a gente diz que o objeto é o item identificado, são esses elementos. E para cada objeto desse, para cada item identificado, a gente precisa pensar em seu estado e seu comportamento. O estado são as informações que a gente tem
sobre esses objetos. Que se vocês, para quem gosta de pensar em programação, já começa a pensar em variáveis, em atributos sobre esses objetos. E o outro ponto seria o comportamento, né? Que são as ações que essas entidades, esses objetos realizam. Então aqui algo, e também, né, na orientação objeto, eu entendo até certo ponto, mas às vezes se torna muito repetitivo. Usa-se muito o lúdico, né? De pegar coisas do mundo real que ninguém vai programar uma caneta, né? Não caneta, essas canetinhas, né? Mas, para entender, sempre tem esses exemplos mais lúdicos mesmo. Então, numa entidade, no elemento caneta, o que a gente tem de estado? Quais são as informações que a gente tem sobre um canetão desse? A cor, a sua carga está em 100%, talvez o tipo da tinta, né? Se é para quadro branco. Aqui é o seu estado, e é o estado atual que ele é modificável, né? A tinta, por exemplo, a carga ela vai diminuir. Então, isso aqui é uma informação, um estado, um retrato sobre determinado objeto. E que comportamento? No caso da caneta, o comportamento é muito simples. Basicamente, ela escreve. E aqui, eu tenho a sua identidade. Por quê? Existe o elemento caneta de uma forma geral, né? Que aí é o que a gente vai denominar de classe. Mas a partir de uma classe caneta, eu posso ter vários objetos canetas com comportamentos e estados distintos, né? Então, veja só, eu pensei, a gente abstraiu, a gente pensou o que é uma caneta, que é algo que tem uma cor, que tem uma carga, que tem um tipo de tinta. Isso é a caneta. Isso é a classe caneta. Meio bizarro, né? Mas vamos lá. Só que a partir dessa classe eu posso ter quantas canetas eu quiser e de estados distintos, gerando diversas identidades. Esses são os meus objetos. Então eu tenho uma classe caneta e eu tenho vários objetos, né? Com estados distintos, ou seja, com cores distintas, com cargas distintas. Por mais que eu tenha duas canetas pretas, aqui elas não se repetem, mas elas são duas canetas pretas distintas, são dois objetos distintos. Então vejam que a classe ela é algo mais abstrato, né? E algo de onde eu derivo os meus objetos. Regra de ouro para orientação a objeto. Identificar os estados e comportamentos de objetos no mundo real é o grande passo para começar a pensar em termos de programação orientada a objeto. Abstração. É o que a gente, né, fez agora há pouco no contexto do sistema acadêmico. A gente pensou nas nossas entidades. Então vamos escolher uma entidade, aluno, né? Aí a gente começa a abstrair aluno, ou seja, pensar no seu estado, nos seus estados e nos seus comportamentos. O que um aluno é? Que estado, né, que diferencia um aluno do outro? Todo aluno ele tem um nome, tem uma matrícula, tem um CPF, tem um contato, tem um endereço, tem um sexo, tem o que mais? Basicamente seria isso. Esse seria o estado. E comportamento. Comportamento, o aluno ele se matricula, ele tranca a matrícula, ele cursa disciplinas, ele... o que mais? Basicamente seria isso, né? Pensando no conceito no contexto de sistema acadêmico. Tá, mas não é o aluno que se matricula. Não, quem matricula é a secretaria. Não, mas o matricular, ele está associado ao aluno. Da mesma forma, né, se a gente pensar, a caneta, ela precisa que alguém escreva, ela não vai escrever sozinha. Mas o comportamento de escrever, ele pertence à caneta, por mais que alguém acione. E aí entra a comunicação de objetos, que a gente vai chegar já. Mas a ação de escrever, da mesma forma que a ação de
se matricular ou um carro andar, né, ela é própria daquele objeto. E aí você começa a associar que isso aí vão ser funções que vão pertencer a esse objeto, diferente da programação estruturada, que estaria numa sequência de passos, né? E aí a questão do acoplamento, e quando a gente for para a prática isso vai ficar mais claro, já estaria se perdendo, né? Porque está tudo amarrado ali. O matriculado aluno estaria na secretaria e não na responsabilidade da secretaria e não do próprio aluno. Então, traria essa amarração que, pensando num sistema escalável, não é interessante. Então, por isso que a gente tem que pensar realmente o que é comportamento e estado de cada entidade. Estado representa as características, como a gente viu. O carro possui características como cor, modelo e velocidade. Então, isso é o estado. E aí é o estado de um objeto que o diferencia um do outro. Né? Então, aqui a gente tem canetinhas teoricamente todas iguais, mas com estados distintos. Então, são objetos distintos de uma mesma classe. E o comportamento são as suas ações, suas operações, que a gente antes chamava de função e agora vai chamar de método, que esse objeto é capaz de executar. O carro pode trocar de marcha, acelerar, frear. Então veja que a gente está tirando as operações de quem as executa efetivamente, né? Um carro, quem faz tudo isso? É o motorista. Então a gente poderia dizer, né, pensando de uma forma bem abstrata, que no programa motorista é que ele ia chamar os métodos de acelerar, trocar marcha, frear, etc. Mas não, esses são comportamentos, são ações de um objeto carro, né, que vão ser chamados por um outro objeto através dessa comunicação, dessa troca de mensagens. Mas, efetivamente, acelerar é de um carro e não do motorista. Objetos no domínio, olhe ao redor, escolha 2 objetos para eles se respondam. É o que a gente fez com um aluno, né? Quais os possíveis comportamentos que esse objeto pode ter? Né? Se a gente pensa num computador como um objeto no qual a gente vai desenvolver o sistema, que estados esse objeto possui? Ele liga, ele desliga, ele processa, ele armazena, né? Ele calcula, processa e dá na mesma. Então, esses seriam os comportamentos do objeto computador. E o seu estado? O seu estado são as informações, né, que identificam unicamente e que também diferenciam dos demais objetos computadores. Que aí é o poder de processamento, o poder de armazenamento, de cache, e tanto memória, HD, essas informações que a gente conhece sobre o computador, que a gente pode extrair de qualquer elemento. Aí, de novo, vem a questão da orientação objeto, da gente buscar aproximar do mundo real. É possível notar diferentes níveis de complexidade de cada objeto, por exemplo, o lambda de um computador. Né? Então, no sistema orientado a objeto, a gente vai ter sistemas mais simples, com uma lâmpada que tem de característica, que tem o quê? O tipo dela e a potência. Basicamente isso. E as ações, ligar e desligar. Mas é um objeto. E já o computador, ele tem uma série de informações sobre o seu estado, né? Ele é um sistema mais complexo. E também de comportamentos e ações também mais variadas. É possível notar que alguns objetos podem conter outros objetos, né? Por exemplo, o computador, ou do sistema acadêmico, mas vamos ficar no computador. A gente identificou alguns estados, né? O computador, ele tem memória, ele tem processamento, ele tem um tipo de placa de vídeo, de placa de rede, um HD. Esse disco rígido, né, hoje ninguém mais usa isso, HD se for. A gente pode identificar que ele é algo mais complexo e também levar ele a ser um objeto
que tem uma identidade própria, porque o HD também tem uma série de informações, né? Tem o seu espaço de armazenamento, tem velocidade, tem o tipo de HD, né, marca, modelo, né? E pensando em HD, não os SSD, né? O SSD nem sei como funciona direito, mas aí o HD ele tem a função de leitura, de escrita, e disco que sobe, aguda, etc. Então, quando a gente identifica que uma entidade dentro do objeto ela é complexa, a gente pode retirar ela fazendo como um objeto. Objetos e softwares são semelhantes a objetos reais. O objeto armazena o seu estado em atributos e seu comportamento se dá por meio de operações. Então, o que a gente vem falando de uma forma mais teórica, que todo objeto tem um estado e um comportamento, agora a gente vai trazer para o mundo mais concreto da programação e chamar esse estado de atributos, né, que muitas vezes para a gente vai parecer simples variáveis, mas numa questão conceitual ele é muito mais do que uma variável, porque ele identifica um objeto. E os seus comportamentos, né, que são as suas operações, as suas ações, é o que a gente vai chamar agora a partir de método, né? Então a gente não fala mais em função, a gente fala em método. Métodos e objetos são invocados, chamados para realizar uma computação e potencialmente para modificar os atributos. Tem muito disso, né? Parece que a gente está criando um paradigma novo, a gente tem que mudar todo o nome, né? Então a função, a gente chamava função. Agora o método a gente vai invocar, né? Da mesma forma que o objeto, que para a gente vai parecer uma variável, vou declarar uma variável, vou inicializar uma variável. O objeto agora a gente vai instanciar, criar uma instância desse objeto. Então, aqui alguns exemplos de invocação, né? Programador, qual a velocidade do seu carro? Aí o objeto do carro, ele vai retornar 20 por hora. Então a gente precisa do objeto carro para chamar uma função ou invocar um método que retorna um valor. Aí o sistema, né, que aqui está identificado como programador, ele quer diminuir a velocidade do carro. Então ele vai chamar um método do objeto do carro. Então sempre vai ter um objeto, a gente vai ter que sempre requisitar do objeto que ele chame determinado método. Então, se o meu sistema quer alterar pedir a velocidade, ele vai chamar o objeto vai retornar a velocidade. Se eu quero alterar essa velocidade, ele vai pegar o objeto e chamar um método que diminui a velocidade. E aqui depois eu quero ver a nova velocidade que a gente reduziu. Isso aqui a gente vai fazer na prática para poder entender um pouco melhor. Mas a questão aqui é para a gente entender que toda vez que eu quero chamar um método ou invocá-lo, a gente vai precisar do objeto que faz isso especificamente. Aquele exemplo do carro também ele é mais didático, mas ele é mais lúdico, mas ele é interessante para a gente entender essa questão da troca de mensagens. Encapsulamento, processo de esconder todos os detalhes de um objeto que não contribui para as suas características essenciais. Esse é um conceito que na prática ele aparece bastante, que a gente vai estar sempre utilizando, e uma hora ele vai até se tornar natural, que é encapsular. Encapsular, colocar numa cápsula, né? Proteger, esconder. E na orientação objeto a gente faz bastante disso. Como cada objeto ele tem todos os seus comportamentos, né, todo o seu estado, muitas vezes a gente quer esconder alguns detalhes dele. Um exemplo, né, que sempre é utilizado é a tal da caixa preta. A caixa preta é um troço extremamente complexo, utilizado, ninguém sabe direito como funciona e não precisa saber, né? Você só quer acessá-la e extrair informação.
A interação entre objetos se dá através da troca de mensagem. O emissor de mensagem não precisa conhecer como o destinatário processará a mensagem. Ao emissor importa apenas receber a resposta. Então, apesar de a gente saber que existe uma complexidade, uma segurança muito grande na caixa preta, a gente não precisa saber. E muitas vezes a gente não quer saber como é que é essa complexidade, né? A gente só quer que ela resolva o nosso problema. Então, ela dá, digamos, está aqui a caixa preta. A caixa preta com 1 milhão de instruções. Né? Poderia deixar isso tudo aberto para a gente olhar e escolher o que quer fazer e como quer fazer. E em qual sequência, mas ao invés disso, ela deixa só uma porta de entrada aqui, né, com o seu método. E na maioria das vezes é o que a gente quer. A gente só quer resolver aquele problema. Só me dá as informações que eu preciso. E ela esconde toda essa complexidade do programador. Então, o reaproveitar código, muitas vezes a gente requer isso. Você só quer utilizar. Você tem um pacote, uma biblioteca, ou um sistema complexo, você não quer abrir, entender e ver como utilizar. Você quer só uma porta de acesso dizendo, ó, me dá isso que eu sei que você sabe fazer muito bem. Ou esse esconder, isso a gente vai fazer bastante quando estiver programando, é o que na orientação objeto a gente chama de encapsular. A gente encapsula tanto dados quanto métodos. Às vezes a gente tem uma classe lá com uma dezena de métodos, mas o que nos interessa é um. Então você esconde todos aqueles métodos e deixa aberto apenas o que interessa. Um exemplo, né, de uma classe, por exemplo, que a gente utilizou, acho que eu só mostrei, né? Não chegamos a utilizar na prática. A classe random do Java. Gerar números de fato aleatórios é um algoritmo complexo, tá? Não é algo tão simples. No entanto, quando a gente precisa, a gente simplesmente chama uma função, digamos, para um aleatório inteiro, a gente chama essa função nextInt e passa um parâmetro. Ele vai nos dar um inteiro de 0, 1 até esse valor. Então, o que a classe random faz para a gente? Ela encapsula, ela esconde a complexidade dela. Ela tem uma série de funções, algoritmos, é uma classe de centenas, talvez milhares de linhas, mas para a gente utilizar, a gente simplesmente chama uma função, ou um método. Né? Então, o que ela fez para a gente? Ela encapsulou, ela escondeu toda a sua complexidade, todos os seus detalhes. E aí veja que, mais uma vez, para a gente chegar nesse método, então, o método que gera um número aleatório pertence a quem? A uma classe chamada de random. Então, como é que eu chego nessa função? Eu crio um objeto da classe random, eu criei um objeto que eu também nomeei de random, e através desse objeto, eu invoquei o método. Então, vejam algo que também vai ficar muito natural, que toda vez que a gente precisar do método, a gente vai ter um objeto. Eu não posso simplesmente chegar e chamar o método nextInt. Tá, mas esse nextInt, ele está onde? Ele pertence a quem? Ele pertence a que objeto? Da mesma forma que eu não posso chegar e chamar um método para escrever de um canetão, ou o método acelerar. De um carro, sem dizer qual é esse carro. Aí, de novo, a gente puxa para o mundo real. Se eu quero escrever com qual dessas duas? Eu quero escrever com esse objeto. Então, é o objeto caneta vermelha que eu criei, que eu vou chamar esse método. E o acelerar é de qualquer carro? Não. Se eu vou acelerar, eu preciso informar qual é o carro. É de um up que tem ali, um up branco, que a gente criou esse objeto, ele existe, ele tem um estado, né? Ele é branco, ele é o ano 2017, ele tem a placa ABC1234.
Ele é da marca Volkswagen, modelo logo, tal. Então, ele passa a existir como um objeto, e aí, a partir desse momento, eu consigo chamar um método que, de fato, vai acelerar ele. Não é? Por isso que a gente fala tanto dessa proximidade com o mundo real. Eu não posso chamar métodos de objeto sem ter um objeto. Então, chamar simplesmente acelerar no programa, acelerar ou escrever num sistema orientado a objeto, ele nunca vai funcionar se eu não disser quem que eu quero acelerar, quem que eu quero escrever, quem que eu quero matricular na disciplina. Muita conversa, né? A gente já chega na prática. Mas é preciso esse papo. Né? E aí, quando a gente começar a programar, eu vou puxando os conceitos. Ó, lembra que a gente falou isso? E a gente faz a associação. Então, quando a gente fala, só reforçar isso aqui, quando a gente fala em troca de mensagem, quando ele fala troca de mensagem, parece que ele está falando de WhatsApp, né? Manda mensagem para um, manda mensagem para outro. Mas isso aqui é antes desses sistemas de troca de mensagem, tá? Quando a gente fala de troca de mensagem, então, na verdade, a gente está fazendo chamada de método. Quando eu falo que eu, motorista, troco mensagem com o meu carro, eu não estou mandando um WhatsApp para ele. Eu estou chamando, estou conversando com ele, eu quero acelerar ele através de uma passagem de parâmetro. Ó, acelere para mim até 100 por hora. Então, eu estou chamando o método e isso é o trocar a mensagem com o meu objeto. Vantagens do encapsulamento é o que a gente falou no sentido de esconder detalhes, né? A implementação dentro da operação pode ser alterada sem que isso implique na alteração do código do objeto requisitante. Então, né, se a gente fizer uma referência ali à classe handle, hoje a gente faz o nosso programa, vamos fazer um programinha que precisa gerar um número aleatório e calcular a sua raiz quadrada. Bem tosquinho, né? Então, x, aí faço que handle, next int. Até 100. Ele vai me retornar esse aleatório. Se o Java lança uma nova versão, e esse método ele é feito de uma forma totalmente diferente, o nosso sistema não vai parar de funcionar e a gente nem vai saber que ele mudou esse algoritmo. Não é? Porque ele estava encapsulado, ele estava escondendo esse detalhe da gente. Da mesma forma que uma caneta para escrever. Escreva. Escrevendo. Então, o meu sistema aqui, eu estou utilizando essa caneta e estou escrevendo, e num belo dia chega aqui, tem uma outra caneta que ao invés de usar uma tinta sei lá o que, usa uma outra tecnologia de uma tinta que ela se apaga aí depois de uma hora. Eu vou continuar escrevendo da mesma forma. A ideia é que eu esconda esse detalhe, mas para o objeto que está se comunicando com essa função, isso não muda. Né? Eu não posso chegar e o escrever me dar uma outra resposta. Não tem que me dar a mesma resposta, mas que pode ser feito de uma forma diferente. Essa forma diferente que a gente está escondendo é justamente essa possibilidade que o encapsulamento traz para a gente. Alguns exemplos, né, mais do mundo real. Mudar canal, né? Para quem é um pouco mais antigo, o mudar canal ele vem sendo modificado, seja direto na TV ou no controle remoto. Né? No início a gente lá na TV alterava, né, girava, mesmo depois do controle remoto ele passou a fazer isso. Depois foi de uma forma mais digital. Hoje a gente altera canal, na verdade, dentro de um sistema, mas eu estou sempre modificando. Estou sempre dando o mesmo resultado para o cliente, mas fazendo de uma forma diferente. Né? O salvar o documento do editor. Antes a gente salvava, ele salvava num disco. Depois teve a possibilidade de salvar em sistemas distintos. Antes você salvava num servidor quando você tinha um terminal burro. Hoje você salva, ele vai direto
para a nuvem, né, através da internet, mas você continua salvando. Então veja que o conceito de salvar, ele se manteve. É o que é salvar um documento? É você garantir que você vai ter acesso a ele quando precisar, mas a forma como isso foi feito modificou ao longo dos anos. Então, só mais um exemplo de encapsulamento para a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem mais uma aula, né? Só para a gente entender, talvez um pouco mais detalhe, numa forma de, né, trazendo aí o mundo real. Sistema de freios. Encapsulamento de um sistema de freio hidráulico. Então, basicamente, assim, para quem entende um pouco de mecânica, eu não entendo nada, mas o freio, com esse exemplo, eu entendo mais ou menos como é que funciona. Um sistema hidráulico, que era o freio mais comum, né? Ou talvez ainda seja. Eu tenho o pedal do freio no carro, pressiono a bola, tenho um reservatório com fluido do freio, né? Que a gente tem que trocar de tempo em tempo. E aí ele gera uma pressão no cilindro, no tambor ali, que trava o pneu do carro. Cilindro mestre, pressão exercida pelo cilindro mestre, transmitida aos cilindros da roda através do fluxo do fluido do freio. Então a gente pisa, esse fluxo gera pressão e trava. Então é assim que funcionava, talvez os carros mais antigos, mas você sabia que você pisava no pedal e o seu carro ia parar. É o que interessa, né? A gente, quando está dirigindo, para quem dirige, pisa no freio, a gente não está pensando nisso aqui. Esse sistema, ele esconde para a gente os detalhes. Ele não fica mostrando numa tela ou alguém falando, só agora você pressionou a bola, agora o fluido está sendo lançado, agora ele vai travar os tambores. Não. A gente quer saber de pesar e o retorno dele que é parar. Então, o freio funciona por meio do sistema de pistão. Ao pisar no pedal, ele aciona o cilindro mestre e gera a trava dos pneus. Funcionamento do freio ao tambor, está ali o cilindro, aí já é um pouco mais de detalhe. Mas aí ele gera essa pressão e a lona de freio é que faz com que o sistema trave. E aí a gente teve evolução para o freio a disco, que aí agora hoje é bem mais comum, né? Isso aqui eu acho que num Fusca, alguma coisa assim. Mas hoje a grande maioria dos carros é um freio a disco. Então a gente tem um disco ali preso na roda, e aí tem a pastilha, que quando o freio é acionado, ela trava. Mas freia o carro da mesma forma, ou seja, o sistema carro, né? Eu tenho um carro que tem o seu estado, né, que a gente já viu, tem marca, modelo, ano, potência, peso, enfim, todas as informações sobre o carro. Mas ele tem aqui um comportamento, um método, que é o frear. E um usuário, um motorista, que utiliza esse objeto, né? E o motorista utiliza o objeto. Então, são duas entidades no mundo real: o objeto motorista, o objeto carro. Quem freia não é o motorista. Então, é esse detalhe. Por isso que a gente traz tanto esses exemplos do mundo real que não fazem sentido. A gente não vai programar isso, não é? Mas é muito importante para a gente entender que não sou eu que freio. Não é o motorista que fez. Sim, professor, você vai que lá... Não, a gente aciona o método frear. A gente aciona o freio. Mas, né, se a gente pensa... Volta para o conceito da abstração. Sou eu que freio ou é o carro? Né? É o carro que para. Eu simplesmente aciono. Então, o objeto motorista vai chamar, através do objeto carro, ou seja, troca de mensagem. Isso aqui é a troca de mensagem. Não é mandar um SMS. Ontem eu tentei mandar um SMS. Vocês tiveram problema com SMS também? Ou ninguém nem tentou? Vocês foram do WhatsApp para quê ontem? Telegram, Signal, Twitter? Para mandar mensagem para alguém? Eu não cheguei nesse. Já, isso aí passou para mim.
Eu fui para SMS e aí mandei uma mensagem para minha esposa, ela recebeu 12 vezes a mesma mensagem. Estavam me xingando já. Mas eu acho que deu sobrecarga também. Não sei se foi, eu uso a Claro, não sei se foi só na Claro. E aí eu instalei o tal do Cylon. É meio tosquinho. Aquilo é troca de mensagem que a gente conhece, né? Essa troca de mensagem aqui é a chamada do método frear. E aí eu pergunto, para mim motorista, que diferença faz se eu frear? É a lona ou é a disco? A diferença é se vai funcionar ou não. A lona no Fusquinha, alguém tem um Fusquinha ainda? A lona no Fusquinha talvez não funcione tão bem, talvez não tenha aquela freada imediata, não tenha aquela resposta com segurança, mas freia, né? Os Fusquinha estão aí girando. Talvez isso aqui seja mais eficiente, mas os dois fazem a mesma coisa, diminuir a aceleração do carro, né? Levar a aceleração de X para zero, né? na frenagem total. E para mim, motorista, não faz diferença, eu não sei como é que o carro freia, e eu não quero saber, a não ser que eu seja mecânico que vai mexer com isso, mas eu não quero saber. Então isso é encapsular, isso é esconder o detalhe do funcionamento do sistema. Como faz para parar um carro do sistema freio a tambor? Como você fala para... Tá, isso é as perguntas que eu já fiz agora. Para frear com o sistema disco. Então, o objeto. Aí está ali o Fusca, né? O Fusca aqui é o primeiro exemplo que veio da tambor, tá? Preconceito, eu, na verdade, acho muito legal o Fusca. Minha esposa que não deixa, e diz que fede a gasolina. Para diminuir a velocidade do carro, basta pressionar o pedal do freio, não é necessário entender o funcionamento. Então a gente não quer saber como é que funciona lá o Fusca para frear. Em termos de prática, de programação, né, trazendo aquele desenho lá do motorista chamando o método frear, o que eu teria? O Fusca, ele chama o método frear, e a Ferrari ela freia igual para o motorista. Esse código aqui ele representa o motorista chamando o método, não é? Aí de novo, não é o motorista que freia, então o motorista não está chamando frear. Quem está chamando é o objeto carro. Então se eu não ponho o objeto aqui e só digo frear, que é como a gente faria na programação estruturada, a sequencial nem tinha função, é como eu faria na estruturada, mas frear quem? Quem que você quer frear? Se eu estou numa sequência de passos na programação estruturada, ele vai frear quem está ali mesmo, mas na programação orientada a objeto, eu tenho que identificar o objeto. E como é que eu identifico o objeto? A gente já fez isso no Java, né? É uma variável de uma classe, provavelmente é uma classe carro. Então vejam que a classe carro, lembrando lá da caneta, é algo que não existe, né? Não existe carro, existe Fusca, existe Ferrari, existe Up, existe Chevette, existe Gol, né? E mais um monte de carro caro aí. Isso é o que existe. Os objetos, eles existem, e a gente consegue utilizar através dessa chamada de método. As classes, elas não existem. É como assim não existe, professor? Não tem que criar classe? Sim, a gente vai definir, vai entender como é criar uma classe para que elas possam ser utilizadas criando seus objetos. Esse sim é que funciona. A classe, a gente vai entender, e agora a gente vai entrar para falar mais dela, ela está como um modelo. E o que usa muito na teoria, né? Uma forma lá para você criar objetos. Então, tem carro ali? Não, não tem carro. Ali tem Uno, tem Palio, tem HB20 e a metade é Gol. Esses são os objetos. O objeto a gente manda frear, o objeto a gente manda acelerar. A classe não. Mas, seja um Fusca, né, bonitinho, seja Ferrari, sem graça. O frear é o mesmo.
Por quê? Porque o encapsulamento permitiu que eu esconda como é que o Fusca freia, como é que o Ferrari freia. O que interessa é que ele vai dizer, ó, o carro vai parar. Aí a Ferrari depois ela segue, o Fusca já não sei. Talvez ele não acelera, ele volta. Ninguém tem Fusca aqui não, eu sempre fico pegando o pé do Fusca, mas quero ver a Ferrari aguentar aí, andando no interior, 50 Fusquinha, vai que lá. Então chegamos na classe, né? A gente acabou de falar ali. Quando eu listei os 5 principais conceitos desse objeto, classe, mensagem, herança, polimorfismo. Herança e polimorfismo vão ficar para frente. A mensagem, mais ou menos que a gente entendeu, né? O que é uma mensagem? É Twitter, WhatsApp, SMS 12 vezes para a esposa? Não. Mensagem é a gente se comunicar com um objeto ou chamar um método que a gente quer executar através do objeto. E a classe a gente não vinha falando, né? Mas a classe e o objeto, eles andam juntos. Eu não tenho um objeto sem uma classe. Para que eu tenha um objeto, eu preciso de uma classe. Legal. Mas, professor, você acabou de falar que classe não existe. Ela não existe no mundo em execução, no mundo funcionando. Aqui está cheio de objetos. Objetos alunos, objetos professor, objetos computadores, objetos lâmpadas, porque é a coisa funcionando, né? Esses computadores, eles são todos iguais, não são. Eles podem até ter o mesmo HD, ou o mesmo espaço de HD, a mesma memória, mas cada HD ele tem um número de série próprio, a memória também tem um número que identifica, cada computador desse tem um patrimônio diferente, por mais que todos sejam HP, não sei o quê. Ah, todo mundo é aluno aqui, professor. Não, mas cada um de vocês tem um nome, tem um CPF diferente, um RG, uma CNH, um contato diferente. Então, cada um é objeto de uma classe aluno que foi pensada, né, de onde derivam todos esses objetos. Então, classe é como uma planta, um modelo, uma forma que indica como os objetos deverão ser construídos. Então, quando a gente pensa no sistema orientado a objeto, a gente está pensando nos objetos em funcionamento, mas o que a gente cria, inicialmente não é o objeto, a gente cria a classe. Aí, a partir dessa classe construída, é que a gente vai gerar os nossos objetos para daí ter o sistema em funcionamento. Fusca, cada carro é construído com base em um mesmo projeto de engenharia e, por consequência, todos os carros possuirão os mesmos comportamentos. Então, essa é a classe Fusca. Então, na teoria, todos os Fuscas são assim. Aqui é que ele está detalhado, né? Não é que ele está destruído, não. Então, esse é o projeto. Essa é a classe. Mas esse Fusca, ele existe? Não. Ele é um projeto conceitual, num computador, na cabeça do engenheiro, nas máquinas lá que vão construindo, nas pessoas que vão trabalhar nele. Esse Fusca existe. Mas o Fusca que está rodando ali na rua são esses aqui. São os objetos. Então, esses conceitos de classe de objeto, que são os mais básicos de todos, esses vão vir de forma mais rápida e mais natural para a gente. Porque a gente vai entender que toda vez que a gente quer um sistema orientado a objeto, a gente vai criar a classe. A gente define a classe. Ah, o que é um Fusca? O Fusca tem todos esses detalhes aqui, de aerodinâmica, tem peso, quilo, marca, modelo, ano, potência, freio de tal tipo, bateria, isso aqui, tudo que compõe o carro. Está feita a classe. A classe se faz uma vez. Tá, agora eu preciso usar o Fusca, então eu vou criando objeto. E aí eu crio quantos Fuscas eu quiser. Todos eles vão ter o mesmo comportamento. Todos vão acelerar, frear, ligar, desligar, quebrar de novo, quebrar outra vez. Todo Fusca tem esse comportamento. Mas o estado, né, do Fusca, de cada um, por mais que eles pareçam iguais, aqui 4 Fusquinhas azul, eles são diferentes. O chassi deles vai ser diferente. O ano pode ser, pode não ser, mas a placa vai ser diferente. A quilometragem, se eu me dê a quilometragem, pegar feio, né? Retornar.
obter KM, né, um método que me dá a quilometragem atual. Certamente, ele vai me dar 4 quilometragens diferentes. Ou obter velocidade atual, né, como a gente tinha colocado aqui. Né, qual a velocidade atual? Também vai me dar velocidades distintas, porque por mais que o comportamento seja o mesmo, ou seja, que eles possam fazer as mesmas coisas, o estado dele, o que é o estado? São as informações, são os atributos. Querem mais esmiuçados, são as variáveis. Então, todo objeto tem esse estado, tem essas variáveis que os identificam, né? Como aluno tem nome, CPF, RG, como computador tem velocidade, processamento e memória, como um carro tem modelo, marca, cor e potência. Aqui, aí a gente traz um pouco postando até mais para frente da teoria de dados. Mas aqui a gente tem classes, né? Tem 3 entidades no mundo real: um carro, uma árvore e uma pessoa. As classes, pessoa, classe árvore, classe carro. Essas classes existem no mundo real? Não, né? Mas em algum momento foi criado, né? Seja pelo homem, ou seja pela natureza, ou uma entidade superior que a gente desconhece. Aí vão as crenças, né? Mas elas não existem. São modelos que foram criados e pensados por alguém, nem que seja pela natureza ou por essa entidade. O que existem são os seus objetos. Então, carro existe? Não. Mas carro foi pensado para existir o Corsa e o Gol. Árvore existe? Não. Mas existe uma classe ou algo que define o que é uma árvore, que permite criar vários tipos de árvore, araucária e pé. Então, existem milhões de tipos de árvore, mas todas têm os mesmos comportamentos, né? Que é crescer, ela respira o gás carbônico, né? Libera oxigênio, faz fotossíntese, todas as árvores fazem a mesma coisa, que é o que está definido na sua classe. Mesma coisa a pessoa. Toda pessoa, ela nasce, cresce, desenvolve e morre, né? É bizarro. Mas se alimenta, enfim, são as operações e ela se diferencia pelo seu estado. Vindo para a prática para vocês acordarem um pouco, né? Isso aqui é uma classe carro ou um objeto carro? É uma classe carro, né? É a definição do que, pelo menos para o meu contexto, e isso vai ter bastante diferença, né? Para o meu contexto, um carro é isso. Ele tem o seu estado, que é o que diferencia um carro do outro, velocidade, marca e modelo, né? Ah, mas eles têm a mesma marca, professor, o mesmo modelo e estão na mesma velocidade. São o mesmo carro? Não, são 2 objetos distintos. Mas ali são seus atributos, é o seu estado, é o que os diferencia. E aqui as suas operações, ou os seus métodos. O que o meu carro, o carro que eu estou construindo, como é que eu vejo um carro? Ah, ele acelera, eu passo a intensidade, ele vai acelerar, eu passo a intensidade, ele vai frear. Eu consigo obter algumas informações sobre ele, consigo obter a marca, consigo obter o modelo, consigo escrever a velocidade atual. Então, isso é o que é um carro para mim. Mas, para que eu possa usá-lo, eu preciso de objeto. Aqui é uma representação gráfica de uma classe, numa linguagem que a gente vai ver aos poucos, que é o UML, tá? Às vezes é só para facilitar a representação, para a partir daí a gente escrever. Então, a UML é a linguagem gráfica de orientação a objeto, é a mais utilizada no mundo, virou meio que padrão. O UML é de Unified Model Language. Linguagem de modelagem unificada. Então, aos poucos, a gente vai inserindo alguns elementos dessa linguagem. Mas o que está dizendo aí, basicamente, ele divide em 3 grupos: o nome da classe, os atributos e as operações.
E aí a gente vai ver que a gente pode informar se é público ou privado, né? Menos seria de privado, mais é de público, parâmetros, retorno. Depois a gente tem uma ferramenta para isso também. Mas só para a gente ver a representação da classe carro. Então, a partir dessa classe, depois a gente pode implementar ela, é que a gente pode criar os seus objetos. E aí, cada objeto, a gente vai definir os atributos para diferenciar um estado do outro. A abstração, na verdade, a gente já vinha falando, né? Que é esse... Cala a boca, passarinho. Aqui tem muito quero-quero, né? E aí você vai passando pelos bichos, eles vão ficando bravos. Por que eu trouxe a abstração de novo, né? A abstração é aquilo que a gente falou de pensar realmente no que interessa, né? Buscando aproximar a programação do mundo real. Mas, como eu falei do carro agora, a abstração ela depende muito do contexto, não é? De repente, um carro, ele para mim é uma coisa, para o meu sistema que eu estou pensando é uma coisa, mas às vezes para um outro sistema ele é outro. Então, a gente tem que pensar realmente no contexto que a gente está trabalhando. A abstração trata-se do processo mental que nós seres humanos nos atemos aos aspectos mais relevantes, alguma coisa, ao mesmo tempo ignoramos os menos importantes. Essa prática que a gente vai adquirir na construção do sistema orientado a objetos, de pensar no que realmente é relevante. A lógica de abstração é dependente do contexto sobre o qual analisamos. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa figura, que é a figura de um livro orientado a objetos já bem antigo. A gente tem uma entidade aqui, que é o gato. E tem dois contextos distintos. Né? Um contexto de uma senhorinha que tem o gato como membro da sua família, e o contexto de um outro sistema, né? De uma senhora que ela é uma veterinária. Então elas enxergam o gato, a mesma entidade, de uma forma totalmente diferente. Uma vem com um bichinho fofinho da sua família, aquela ali que é o quê? Acariciar, dormir com ele, dar comida, comprar presente, mandar para o banho. E a outra não, já veio como objeto do estudo, né? Do que é composto, as suas partes, já se imagina ali abrindo o bicho e esmiuçando. Então aqui tem a abstração, ela foca nas características essenciais de alguns objetos, relativo na perspectiva do espectador, né? do viewer, do visualizador, enfim, da pessoa. É a mesma questão do carro. Né? Eu não sei se eu trouxe o exemplo do carro. É bem esse agora. Quando eu enxerguei o carro aqui, acelerar, frear, obter marca, eu pensei num contexto de um carro, do objeto de um carro funcionando realmente, sei lá, para um jogo, provavelmente. Né? Onde a gente vai controlar esse carro, onde a gente vai acelerar, onde a gente vai frear, onde a gente vai fazer manutenção nele, vai obter informações. Então, esse foi o contexto que veio na minha cabeça. Mas eu poderia, com o mesmo carro, ter um contexto totalmente diferente. Por exemplo, para um sistema de vendas. Então, veja que o fato da gente pensar, vou pensar numa classe carro, né? Na entidade carro, vou começar falando atributos. Não é bem assim. Então, mesmo com a abstração, a gente tem que ter esse cuidado, porque ela tem que ser pensada num determinado contexto, né? Voltando à historinha aqui do gato. Eu tenho a mesma coisa do mundo real. O gato, ele não deixa de ser um gato, mas para o meu sistema, eu tenho que definir que contexto eu quero. Para o carro, a mesma coisa. Por exemplo, né, no sistema de revenda de carro, o que eu preciso para controlar o estoque? Quais são as características essenciais para o carro nesse sistema? E no Fórmula 1, o que eu preciso? O usuário quer controlar o carro no jogo. Então lá, ele é um produto num sistema de controle de estoque, e aqui ele é um elemento dentro do jogo. Quais são as características essenciais? Então, no sistema de revenda, eu quero saber a marca do carro, o modelo, o ano, o preço, quantos quilômetros da rodada,
né, se tem alguma avaria ou não. É aquilo, placa, chassi, é aquilo que me interessa. E que tipo de operação eu faço em cima desse carro? Eu acelero ele, freio? Não, isso não interessa ao meu sistema. Interessa eu obter essas informações, eu alterar o preço, eu realizar a venda, eu realizar a compra. Então, isso aqui é o que me interessa nesse carro, nesse contexto. Então, não adianta a gente, vamos criar a classe carro e sair tacando atributo, e método. Tá, mas ele atende ao meu sistema? Então, antes a gente definiu o contexto. Não, no jogo de Fórmula 1 é algo totalmente diferente. O que me interessa no jogo de Fórmula 1? Quando eu vou escolher um carro no jogo, eu quero saber a velocidade que ele vai atingir, como é que é aquela cara, o grip, né? Se o pneu ali tem mais aderência, menos aderência, a potência dele, o peso, né? Estou no jogo, eu quero desempenho, eu quero as informações relacionadas ao desempenho dele. E os métodos que façam ele funcionar: acelerar, frear, trocar marcha, acionar turbo, né? Trocar pneu. Então veja que é a mesma classe carro, mas construída de formas diferentes. Então isso para a gente, né, deixar claro que a gente agora vai praticar a abstração, né? Pensar no mundo real, o que interessa sobre aquele elemento. O aluno, uma pessoa dentro de um sistema acadêmico, um aluno, professor, a gente vai pensar no que interessa para o sistema. É a mesma coisa no carro. Agora a gente pensando em programar. Então vamos começar 9h30, né? Eu vou só trazer aqui o exemplo, aí na próxima aula a gente programa efetivamente. Aí dá uma revisada nesse monte de blá. Fiquei 2 horas falando aqui, né? Um monte desse blá 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 para ver o que a gente consegue trazer isso para a prática. Então, o exemplo de um contador, né? Quem já viajou de excursão, não sei, aí o pessoal deve usar muito isso. Ou até em avião, antigamente, o pessoal usava esse computadorzinho, né? Você ia passando aqui para ver se a quantidade de pessoas que compraram passagem é o que está lá dentro. Ou excursão, né? Você tem uns 20 velhinhos lá, de vez em quando o velhinho fica no banheiro, não volta. Então a chamada às vezes não funciona porque o velhinho não ouviu. Coitado dos velhinhos, né? E eles utilizam esse computador. Ninguém nunca viu isso? Está muito novo, né? Mas eu acho que usa ainda, tá? Pessoal de viagem para fazer o controle de número, principalmente quando é excursão grande, usa isso aí. Mas enfim, ele tem um botão ali que vai incrementando, né? Um computadorzinho, programação. E eu acho que para zerar, aperta seguro, não lembro. Mas ele vai, só aperta o botão. Então, um sistema simples, né? O que a gente faz? Aperta o botão para ele incrementar. Talvez lá dentro tenha um mecanismo complexo para girar isso, que não deve ser. Mas, mais uma vez, ele está encapsulando para a gente, e para nós a interface de usabilidade dele é um botão. Então é uma maravilha, né? É um sistema complexo de contar, mas a usabilidade é simples. Então a classe contador que a gente vai programar, a gente vai começar a pensar nela. Tá, se é um contador, o que me interessa é um número, é um inteiro que vai contar que eu quero obter no final. Eu quero ir contando, pegar agora o contexto nosso aqui do IFC. A gente pode colocar até 20 alunos, agora 30, né? Então todo dia eu tenho que chegar e contar. Então eu vou olhando aqui, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. O que eu quero obter? Esse número, mais nada. Então, o meu atributo, pelo menos que eu vejo de início, é o valor atual. O número ali que eu contei. A classe provê métodos para atribuir um valor ao contador, incrementar o valor ao contador e obter o valor atual. Esse atribuir, provavelmente a gente sempre vai atribuir o zero. A gente vai começar contando sempre do zero. Mas digamos que a gente tem a possibilidade de também poder iniciar um determinado valor. Mas eu imagino que inicialmente do zero. A gente tem um método para incrementar, ou seja, algo que ele possa alterar o valor a cada chamada de método que eu faça. E, por fim, o que me interessa
que é obter o valor atual, né? Eu estou controlando, estou contando ali, mas o que me interessa é o valor atual para eu saber se tem mais de 30 ou não. Aqui a gente vai implementar. Agora, um outro exercício. Isso aqui a gente faria aqui, mas não, é melhor a gente fazer com o tempo, tá? Tem uns 4 exercícios para a gente fazer. Pense o contexto e realize o processo de abstração para coletar informações essenciais. Represente o objeto UML. Implemente em Java esse objeto além de outra classe, de onde serão invocados alguns métodos do objeto modelado. Então veja só, aqui o contador já está muito claro, né? Vocês já estão até querendo programar. Mas como a gente não viu a parte de criação de método, então talvez não consiga. Mas aqui eu já dei o contexto, né? Já está bem claro, tem 3 métodos, tem um atributo, um método vai ser um somatório simples, o outro vai iniciar com 0 e o outro vai dar um retorno. Esse aqui vai ser sossegado, ele vai fazer isso em 6 minutos. Já esse segundo exercício, vai fazer tudo na sexta, eu não dei o contexto. Eu estou dizendo para vocês pensarem na classe. Aqui eu já dei atributos e os métodos, só implementar, né? Fiz o meu serviço de analista. Agora aqui vocês vão fazer o serviço de analista, de engenheiro de software, que é pensar na classe. A TV ela poderia ter mais um contexto ou não? Um contexto. Hã? A gente pode ver a TV como um sistema que a gente vai implementar, sei lá, uma TV dentro, um programa que seja uma TV, né, onde ele realmente vai se conectar a canais, que a gente vai trocar canal, que a gente vai mudar volume, alterar a cor, brilho, etc. Esse é um contexto. Um outro contexto do monitor, até é um pouco diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Você apresentar ali, claro, não vai mudar de canal, mas vai usar a tela. Mas a gente poderia ver ela num outro contexto ainda, de uma loja, né? Uma loja para a gente ver a TV como um produto. E aí são outros atributos. Aí a gente vai querer ver marca, modelo, a gente vai querer ver a sua frequência, polegada, contraste, todas essas informações que uma TV pode apresentar para a gente. Mas aí eu vou deixar cada um fazer isso, depois eu vou escolher o contexto e fazer o diagrama UML e implementar. Esse seria o segundo exercício. O terceiro, mais divertido, né? Quem nunca assistiu aí? Toy Story. Então, aí, eu já estou dando algumas informações sobre ele. Faço uma classe para representar o Buzz e uma outra classe onde seja possível instanciar até 3 e interagir com cada um deles, né? Então, o Buzz, que já assistiu Toy Story, imagino que alguns de vocês sim, apesar de ele achar que ele era único, que ele era um super-herói, em um determinado momento ele vai na loja e vê que ele tem milhões, né? Que ele é só um objeto. Mas a gente vai, então, criar essa classe para poder criar quantos Buzz a gente quiser. Então, ele tem um capacete retrátil, ele fala até 6 frases, ele dispara laser, braços articulados para golpe e abre as asas, né? Ele não sabe voar, como ele achava que sabia, mas ele abre as asas. Então, veja que aqui a gente já tem um objeto mais legal. A gente vai fazer animação? Não, a gente não vai chegar a esse ponto. Então, a gente vai fazer isso através de frases mesmo, né? Capacete aberto e fechado, a gente pode pensar num atributo, quem sabe, um booleano. 6 frases, a gente pode pensar já num vetor com essas frases. Enfim, a gente vai implementar aqui de tal forma que depois ele possa criar 3 Buzz, que vão parecer iguais, mas que são 3 objetos distintos. Então, a gente programa a classe, né? A classe ela é uma coisa estática. Fisicamente ela está ali no HD parado, mas se eu quero utilizar, eu crio meus objetos que vão para a memória e vão ser executados de fato. O que eu acabei de falar, né? Todos fazem a mesma coisa, mas cada um é um objeto diferente. Aqui eu acho que é a cena do filme que ele vai na loja ver
que ele não é único, né? Que ele é um objeto, ele é uma instância de uma classe que foi criada. E aí ele se frustra. E aí esse aqui, aí aqui eu vou deixar vocês trabalharem sozinhos, mas, enfim, é no mesmo estilo. Então, agora é 5 minutos. Não vamos começar a meter mão na massa para não deixar para metade, né? Foi muita conversa hoje. Na sexta a gente faz uma revisão rápida. Hoje à noite vocês vão deitar e pensar nesse monte de coisa que eu falei. E aí eu acho que na sexta, com mais calma, a gente revisa e parte para a prática. Na sexta-feira vai ser só a programação, que eu acho que vocês curtem mais e aproveitam um pouco melhor. Alguma pergunta? Não dá nem para fazer pergunta. Tá? Tem 5 minutinhos aí se tiver alguma dúvida. Mas eu reforço assim, né, para a gente fechar e aproveitar os últimos minutos. A orientação a objeto, ele é um paradigma, né? Ele tem muita teoria. Pessoal, quando a gente aprendeu o algoritmo e viu o procedural, não teve nada de teoria. Realmente, né? A teoria que vocês viram ali, vocês viam, era mais da programação, né? Tem conceito de variável, conceito de função, conceito de escopo, conceito de estrutura de decisão e definição, tudo voltado para o algoritmo. A orientação a objeto, ela trouxe, enfim, como a programação ela já estava muito bem definida, ela trouxe esse conceito para a construção do sistema. Então, por isso até que eu comentei na primeira aula que essa disciplina nossa, ela não é uma sequência de algoritmo. Mas é programação. Não, mas não é uma sequência. Sequência de algoritmo é a estrutura de dados. Essa é a sequência. A orientação a objeto, a gente começa a discutir construção de sistemas, né, que vocês vão evoluir para outras linguagens de programação nas próximas disciplinas, e principalmente para a parte de engenharia de software. Então a gente está falando de construção, em pensar sistema, em pensar um software, né, da melhor forma que ele pode ser construído, porque o software, dificilmente o software é construído para ser aquilo e morre, né? Tem, claro, para resolver o problema, resolver o acabou. Mas o sistema ele é construído para crescer, para ser escalável. E nesse sentido de crescer de forma organizada, né, para trabalho em equipe, para reaproveitamento de código, é que a orientação a objeto, ela hoje é ainda a melhor opção, né? Então, é esses conceitos que a gente tem que trazer. E como eu falei, vou reforçar, muitos desses conceitos vai levar um tempo até cair a ficha e dizer, isso aqui realmente funciona e é legal, né? Conceitos como a classe objeto, isso aí já está na cabeça de vocês quase pronto. Eu acho que quando a gente programar na sexta, criar a classe, criar seus vários objetos e chamar os métodos, então conceito de classe, de objeto, de atributo, de método, de troca de mensagem, de encapsulamento, esses daí vai ser, já. Agora, os mais avançados, que vão vir mais adiante, a própria abstração, herança, polimorfismo, classe abstrata, interface, esse aí para vocês perceberem que faz a diferença, vai tempo e vai experiência de, como eu também coloquei no slide, de vocês trabalharem com grandes sistemas, ou pelo menos sistema de médio porte, ou com frameworks. Isso aí eu acho que vai dar uma ideia melhor do que a orientação a objeto pode trazer de benefício para nós. Mas por enquanto, e é mais do que suficiente, se na próxima aula, depois que a gente terminar a prática, classe e objeto estiver bem claro, né, atributo e método, a gente já está no caminho. Beleza, gente? Por hoje seria isso, né? 2 minutinhos aí em cima da hora. E na sexta-feira a gente se reencontra e vem prontos para programar. Já vamos facilitar na internet. Até sexta, professor. Até sexta. Falou, gente. Falou.